Boa noite, todo mundo, estavam vivos aí? É isso aí, galera. A gente continuando com a nossa reforma protestante, né? O nosso assunto desse mês, nosso tema, para a gente poder estar relembrando essa história, para a gente poder sempre estar falando aquilo que ficou registrado, né? Então, há 500 anos atrás, esse cara que vocês viram aqui, que não é o Narlo, mas foi o Lutero, ele fez uma revolução, ele fez algo que marcou todo mundo, dividiu para sempre aquilo que seriam as ideias, aquilo que seria o ensino da palavra, e isso a gente colhe os frutos até hoje. Porque antes a Bíblia ela era apenas interpretada e lida apenas pelos sacerdotes, pelos papas, pelos padres, e o povo ele não tinha acesso a essa palavra. O povo era muito humilde, o povo era muito sofrido, e a igreja ela tinha um controle sobre as pessoas muito forte, muito grande. Juntamente com o Estado, eles controlavam toda uma nação, eles controlavam tudo aquilo que as pessoas pensavam, faziam. Então as pessoas elas não tinham acesso a essa palavra. Então Lutero, impelido pelo Espírito Santo de Deus, incomodado com tudo aquilo que ele estava vendo, que ele estava observando, que ele estudava, que ele orava, que ele buscava a direção de Deus, Lutero ele se indignou. Ele não poderia mais ficar calado frente a tudo aquilo que ele estava vendo, frente a tudo aquilo que o povo estava sofrendo. Então ele parte para uma reforma. E a sua reforma não era para poder romper com a igreja, não era para poder destruir com a igreja, mas era para poder trazer a igreja aos caminhos de Deus novamente, porque havia se perdido. Estava indo para um rumo onde às vezes não teria volta. E Lutero estava tentando fazer essa reforma. Estava tentando trazer de novo as Sagradas Escrituras para o centro. E aí, como a gente tem falado, né? As 5 solas são as bases dessa reforma, que a gente tem falado aqui a cada domingo, de manhã e à noite. E essa reforma, ela continua nos dias de hoje. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a sola Christus, né, que é somente Cristo. E Lutero, ele trouxe a memória, ele trouxe à tona somente Cristo, porque naquela época, como o Narlo falou aqui, as indulgências elas eram usadas para que as pessoas pudessem pagar, para que a sua alma, a alma de um parente, ela saísse do purgatório e fosse para o céu. Então, cada vez que a pessoa colocava uma moedinha lá no gasofilaço, e essa moeda batia lá no fundo, no momento que ela batia lá no fundo, essa alma ia para o céu. Essa era a ideia deles. Isso era o que eles ensinavam, isso era o que eles falavam para o povo. E o povo acreditava, porque eles não tinham acesso. Eles não sabiam o que estava escrito na Bíblia, porque apenas os sacerdotes da igreja tinham acesso a essa palavra. Então Lutero, vendo tudo isso, vendo o povo ser enganado, ele fala, gente, é somente Cristo. Não precisam das indulgências, não precisam dessas penitências que nunca acabam para que vocês possam alcançar e adquirir a salvação. E isso ele chegou à conclusão lendo João, capítulo 14, versículo 5, versículo 6, que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Efésios 2, versículo 8, ele fala, somos salvos pela graça. E isso é pela fé em Cristo Jesus. Não é por méritos de vocês, não é por aquilo que vocês podem fazer, mas é dom de Deus, é de graça. A salvação ela é de graça. Então Lutero, ele trouxe à memória isso. Ele queria ensinar para o povo, ele queria mostrar para o povo que era somente Cristo o caminho para a salvação. Somente Cristo era o caminho para o Pai. Somente Cristo poderia salvar a nossa alma e livrar a nossa vida do fogo do inferno. E Lutero foi um cara que ficou inconformado com a sua geração. Aonde ele viveu, o meio onde ele estava, ele não ficou calado. E isso provocou toda uma revolta, provocou todo um contexto histórico que a gente está estudando, que a gente está vendo, que você pode ver também, dar uma pesquisada. Tem o filme que fala sobre Lutero, um pouco antigo, mas muito legal também, que mostra tudo que aconteceu. E Lutero, ele trouxe isso.
ele sabia que o povo precisava ouvir. Ele sabia que o povo estava sendo enganado. E nos dias de hoje, algumas coisas mudaram. Hoje, a gente não é mais enganado se alguém chegar para você e falar, ó, Felipe, você precisa dar R$1.000 aqui, ó, se você quiser ver seu pai salvo. Traz R$1.000 aqui, que seu pai não vai para o inferno. Chega nele, ele vai estar rindo, né? Fica rindo, né? A gente ri dessas coisas. Porque hoje a gente tem o conhecimento, hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe que isso não cabe mais no nosso meio. Mas a gente tem trocado a centralidade de Cristo por outras coisas. Nós não somos mais enganados dessa forma, porque através de Lutero a Bíblia foi traduzida em alemão e depois traduzida em outras linguagens, até chegar a nós. Nós temos acesso a essa palavra e hoje nós podemos ter o conhecimento direto da fonte, direto das Escrituras. E como o Fernando falou, né? Hoje nós temos o privilégio de poder ler, meditar nessa palavra com toda a liberdade, mas nós não o fazemos. Nós deixamos de lado, nós apenas pegamos essa palavra quando a situação está preta, está difícil, quando a angústia bate, quando a ansiedade bate, quando não tenho mais recurso nenhum, aí eu vou lá na minha gaveta e pego a Bíblia e começo a achar algum versículo que vai confortar meu coração. E ela passa a ser um amuleto, ela passa a ser um objeto onde eu pego apenas na hora que eu estou apertado. E aí a gente vai deixando de lado aquilo que muitas pessoas morreram para que a gente hoje pudesse ter acesso. A gente menospreza, a gente não usa como deveria essa palavra. Porque muitas pessoas morreram para que hoje a gente pudesse ter acesso a ela. E nos dias de hoje, nós precisamos trazer Cristo de volta para o centro. Somente Cristo. E o que eu queria meditar aqui essa noite é para que a gente pudesse refletir na nossa vida aonde é que Cristo está. Para que a gente possa trazer de volta Cristo para o centro das nossas vidas. Eu tenho percebido que Cristo ele deixou de ser o centro, tanto na igreja quanto nas nossas vidas e na sociedade, consequentemente. Porque o humanismo ele tomou uma forma, uma força tão grande que hoje o que manda sou eu. Quem manda na minha vida, no meu umbigo, naquilo que eu faço, sou eu. O homem passa a ser o centro. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. Então, satisfazer os desejos e as vontades da minha carne, é isso que eu estou preocupado. Custe o que custar. O que importa agora é eu ser feliz. O que importa agora é a minha felicidade. Não importa quais os meios que eu vou usar e como eu vou viver a minha vida para que eu possa adquirir essa felicidade que eu acho que é boa para mim. Então hoje está dessa forma. E aí a mensagem de Cristo ela vai sendo deixada para trás. A centralidade de Cristo ela vai ficando de lado. E aquilo que vai passando o seu centro da minha vida, a minha referência, é aquilo que são as minhas carências e as minhas necessidades. As minhas vontades, os meus desejos. E Cristo tem sido deixado de lado. Então nós como igreja, irmãos, nós precisamos trazer Cristo de volta para o centro. Nós precisamos trazer Cristo de volta para o altar de adoração do nosso coração. Hoje nós vivemos uma onda de nós queremos Jesus. Jesus paz e amor, Jesus o meu brother, o meu truta, que vai ser complacente com os meus erros, com minha vida totalmente desregrada. Eu quero Jesus que não vai me confrontar, eu quero Jesus que vai bater nas minhas costas e vai falar, cara, é isso aí, mano. Você quer ser feliz? É isso aí que você está fazendo, você vai dar certo, continua nessa. E aí a gente deixa de lado, a gente esquece do Cristo, que entregou a sua vida em favor de nós. E que agora nós precisamos entregar as nossas vidas em favor do outro.
E mais do que isso, nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. Nós precisamos fazer morrer o eu pecador. E aí, lá em João, no capítulo 8, eu queria que você abrisse aí, a gente vai ver uma história que reflete um pouco disso. João, no capítulo 8, no versículo 1. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão esses? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Até aí. Então, irmãos, aqui a gente vê algo sutil, mas que eu vejo na nossa geração. E eu chego à conclusão que Jesus, ele é a porta do perdão, da reconciliação. Ele é a porta que abre a aceitação do eu pecador. Jesus, ele está de braços abertos para receber qualquer um, em qualquer situação, em qualquer condição, através do seu perdão, através do seu amor, através da sua graça. Mas, infelizmente, nós queremos apenas esse Jesus que nos aceita como nós somos, como nós estamos. E nós não queremos o Cristo que pode nos transformar naquilo que Ele tem para nós. Nós não queremos o Cristo que fala: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós queremos apenas o Jesus que defendeu aquela mulher, que confrontou os religiosos, os fariseus. Mas nós não queremos adentrar por um caminho onde Cristo, ele vai nos moldar e transformar o nosso caráter, a nossa vida, para que a gente abandone a nossa vida de pecado. Porque é muito fácil a gente entrar por uma porta, a gente ser aceito, mas nós não queremos uma transformação. Nós não queremos trilhar um caminho de morte, de renúncia. E esse é o caminho que Cristo trilha para nós. Ele abriu esse caminho através do seu próprio corpo, através do seu próprio sangue, para nos mostrar que era dessa forma agora que a gente deveria viver. Ele mostrou o seu amor, ele mostrou da sua bondade, da sua misericórdia. Ele nos amou, ele se entregou por nós. Mas agora, ele deixou um caminho para que a gente pudesse trilhar. E esse caminho é através de Cristo. É através do sacrifício de Cristo. E aí eu queria que você abrisse lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Filipenses 2. Desculpa, até a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, irmãos, aqui existe um caminho agora a ser trilhado. Nós fomos aceitos, nós fomos amados por Jesus, mas agora um caminho que Ele deixou para nós percorrermos é um caminho onde Ele deixou aqui em Filipenses 2, que é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício e é um caminho de obediência. Não tem como eu colocar Cristo como centro na minha vida se eu não renunciar, se eu não sacrificar e se eu não obedecer. Se existem 3 coisas que eu queria que vocês saíssem daqui no coração e na mente, são essas. Traga Cristo para o centro, novamente. E isso só vai ser possível através da renúncia, do sacrifício e da obediência. E isso é algo que nós precisamos trazer de volta nas nossas mensagens, nas nossas conversas e nas nossas vidas. Porque hoje, pelo fato de nós estarmos tão envolvidos com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos, nós arrumamos 1000 desculpas. Nós arrumamos condições, nós conjecturamos fatores para justificar o nosso pecado, para justificar a nossa frieza, a nossa indiferença, para justificar os nossos erros. E aí nós queremos arrumar um monte de coisa que tira Cristo do centro. Se a gente tivesse nessa situação descrita aqui em João 8, a gente ia falar, não, mas o casamento daquela mulher estava uma droga. Ela fez aquilo lá, estava com razão, tinha que ter feito mesmo. O marido dela deve ser um banana. E aí a gente iria conjecturar um monte de coisa. A gente iria achar desculpas para o erro. Iria esquecer do arrependimento. Iria esquecer desse caminho de renúncia, de sacrifício, de obediência. Então nós queremos usar um monte de desculpas. Nós queremos achar palavras, nós queremos achar teologia, nós queremos achar filosofias, pensamentos humanos para resolver o nosso problema. E esquecemos de trazer Cristo para o centro novamente. Porque Cristo virou e falou, vá e abandone a sua vida de pecado. Meus irmãos, o que a gente tem feito quando nós somos confrontados? O que nós temos, como tem sido a nossa reação quando a gente se desvia daquilo que é o propósito e o plano de Deus para a nossa vida? Nós voltamos os nossos joelhos em arrependimento, em choro, ou nós queremos achar um monte de desculpas, tirando a figura de Cristo, tirando o caminho que Cristo trilhou para que a gente agora pudesse experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então Cristo, Ele veio para nos mostrar esse caminho, um caminho de renúncia. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, ele fala assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, meu irmão, é renúncia, é se negar todos os dias, todas as manhãs, é renunciar, é entregar tudo aquilo que Deus falou para você entregar. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem te incomodado para que você entregue. É renúncia, é humilhação, é se humilhar. É deixar de achar um monte de coisa, porque o mundo está falando, porque os seus amigos falam, porque as pessoas falam, porque todo mundo ao seu redor faz, e pensar com a mente de Cristo. E entender que você não é igual a todo mundo. Entender que você é um filho agora. E que como um filho de um pai que nos ama,
nós precisamos obedecer. Então, se você quer ser discípulo de Cristo Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Renuncia, irmão, renuncia. Segundo ponto, sacrifício. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, que a gente leu aqui, ele fala, né? Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, sacrifício quer dizer morte. Sacrificar é você matar a natureza do velho homem, que todos os dias insiste em fazer com que você ressuscite ele. Sacrificar é você fazer morrer o seu eu carnal, para que o eu espiritual, nascido em Cristo Jesus, ele viva, ele se manifeste. Para conhecer a Cristo é preciso se sacrificar dia após dia. Não basta apenas a gente aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, mas se a gente quer experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável, meu irmão, a gente vai ter que sacrificar muita coisa. A gente vai ter que sacrificar muitos achismos que a gente tem na nossa cabeça e acha que é bom e que não é. Você não vai perder a salvação, não vai depender de você ser salvo ou não, mas se você quer viver uma vida segundo a palavra de Deus, se você quer viver uma vida plena em Cristo Jesus, é preciso sacrificar, irmão. É preciso abrir mão, às vezes, de um tempo que você vai gastar fazendo um monte de outra coisa que não vai te acrescentar nada, para que você possa se voltar às Escrituras Sagradas, para que você possa voltar o seu joelho em oração, em rendição a Deus, para que você possa conhecê-lo. Paulo, ele abriu mão de tudo aquilo que ele havia conhecido, das Escrituras, da lei, para que ele pudesse conhecer a Cristo, para que ele pudesse entender a mente de Cristo. Ele vai falar isso lá em Filipenses, no capítulo 2. Ele considerava tudo como esterco, como lixo, a fim de ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Ele queria conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, meu irmão, é abrir mão, é sacrificar. Às vezes o tempo lá que você ia assistir uma série do Netflix, e às vezes existem coisas na sua casa que precisam ser resolvidas com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com um amigo, e que você vai jogar uma poeira, você vai jogar o tapete em cima. Irmão, é preciso abrir mão. É preciso abrir mão. É preciso sacrificar. Esse caminho de renúncia, de sacrifício, para que você possa experimentar uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E por último, obediência. Não tem como a gente trazer de volta Cristo para o centro das nossas vidas se a gente não obedecer. Nós vivemos uma crise na nossa geração em que a gente quer ser livre, a gente não quer que ninguém nos mande e ao mesmo tempo nós não queremos se submeter a nada. Em nome de uma falsa liberdade, a gente vive uma vida totalmente desregrada e sem orientação daquilo que é a palavra de Deus. E lá em João, no capítulo 14, no versículo 23, ele fala que quem me ama faz o que eu ordeno. Quem não me ama não me obedece. Então, meu irmão, se você fala que ama a Deus e não obedece àquilo que está escrito aqui, está errado. É preciso você trazer de volta Cristo para o centro da sua vida. Porque aquele que ama, obedece. Aquele que ama, medita nas suas palavras de dia e de noite. Porque ele sabe que a sua suficiência, ele sabe que tudo aquilo que ele precisa está em Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 5, queria que você abrisse aí, no versículo 8. Hebreus, capítulo 5.
A partir do versículo 8. Eu queria chamar os meninos de louvor aí para a gente poder encerrar. Hebreus capítulo 5, versículo 8, ele fala assim, ó, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus designou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meu irmão, até Cristo Jesus, ele obedeceu. O Pai. Até o último momento, isso lhe custou tudo. Ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Então, meu irmão, está precisando da gente sofrer um pouco em obediência. Mesmo às vezes a gente sem entender, mesmo às vezes a gente sem compreender aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer tratar na nossa vida, meu irmão, obedece. Obedece. Obedece àqueles que Deus tem colocado na sua vida como referência, como pastores, como irmãos. Obedece àquilo que está escrito na palavra de Deus. Não tenha isso como algo pessoal, como uma ofensa. Mas pegue isso como um amor, como um ato de amor, para que você possa voltar para o caminho que Cristo está nos mostrando, que é um caminho de renúncia, de sacrifício e de obediência. Em Gálatas 2, no versículo 20, ele fala, eu fui crucificado, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, no nome de Jesus, que somente Cristo seja o centro do seu coração. Somente Cristo seja a referência dos seus pensamentos, daquilo que você enxerga do mundo, que você possa enxergar com olhos de compaixão, que você possa olhar para si mesmo e ver como você tem vivido a sua vida. Você que já aceitou como Salvador e Senhor da sua vida, você que já o recebeu como Pai, meu irmão, agora tem um caminho que precisa ser trilhado, e esse caminho é em Cristo Jesus. Então, no nome de Jesus, que nessa noite você possa avaliar a sua vida e ver quais são os pontos, quais são as áreas que precisam amarrar, que precisa trazer de volta. E entregar aquilo que Cristo Jesus falou para você entregar, para você renunciar. Não sei, às vezes é seu orgulho, a sua autossuficiência em achar que você consegue resolver todos os problemas. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus vai te falando aí. E às vezes isso tem feito você viver uma vida totalmente infeliz. E uma coisa só é necessária: se assenta aos pés de Jesus. Para um pouco de tentar resolver as coisas por você mesmo e se assenta aos pés de Jesus. E deixa Cristo fazer morada na sua mente, no seu coração, para que Ele possa transformar a sua vida, a sua realidade. No nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Se você quiser se levantar, se você quiser sentar no chão, se ajoelhar, fica à vontade. Mas que você possa agora rasgar o seu coração, abrir o seu coração, para que essa palavra ela possa ser digerida. No nome de Jesus.